Vamos falar rapidinho sobre o Juan, né? O São Paulo o Sassuolo acionou o São Paulo na FIFA pela dívida de 200 mil euros, gente. 200 mil euros. Isso 1 milhão e 200 de reais, tá? É, pelo empréstimo do Juan. Não vou nem entrar no mérito se valeu a pena pagar 1 milhão e 200 para o empréstimo de um zagueiro, mas é difícil o São Paulo tá devendo, vai entrar na FIFA por conta de 1 milhão e 200. É o que a gente fala do São Paulo desse ano, né? Do São Paulo. Não tem é. dinheiro. Mas o São Paulo segue otimista, o Casares entrou no circuito, está conversando com os cartolas do Sassuolo, e o São Paulo segue otimista para conseguir estender esse empréstimo do Juan com uma cláusula de compra obrigatória, e o que me falaram que é uma cláusula de compra obrigatória que vai ser tipo uma cláusula ridícula, tipo treinar uma vez, ou entrar em campo um jogo, e aí o São Paulo fica obrigado a comprar o Juan, vai ser uma cláusula desse tipo. O São Paulo ainda acredita que vai conseguir contornar essa situação do Sassuolo ter ido na FIFA e conseguir comprar em definitivo o Juan, cerca de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. Não é uma unanimidade no São Paulo, tá? Tem gente lá dentro que acha que não vale a pena pagar 25 milhões de reais pelo Juan na situação que o São Paulo tem hoje com 4 zagueiros consolidados ali, né? É, em renovando com o Alan Franco. Mas enfim, essa é a situação do Juan. Vale lembrar rapidamente, eu acho ele um excelente jogador. A gente tem que lembrar que o Arboleda já passou. Ele é como o vinho, né? Ele me desafia. Eu amo esse cara. Ele dificilmente ele está de novo jogando muito bem o Arboleda. Sim, o Alan Franco é um dos melhores. O Renan tem razão. O Ferrarese é bom também, mas ele vai sempre para a seleção venezuelana e ele joga de lado. O Sabina canhoto. O Juan faz também o lado. Tal. Zagueiro nunca é demais. O Renan jogou com 500 zagueiros e o São Paulo usava os 500. Tem que ver se tem grana, mas tem uma coisa, um detalhe só. Quando o São Paulo fechou os empréstimos de Juan e Marcos Antônio, não era o São Paulo do FIDIC da segundo ano da gestão Casares. Era o começo da janela e o São Paulo ia fazer uma janela para ganhar campeonato de novo. Aí, no meio desse processo, ó, galera, acabou o dinheiro. Não vem mais ninguém. Se o São Paulo, aí o final da janela é Santilongo e Jamal Lewis em outras condições, certo? Lá no final da janela gorda. Se o São Paulo tivesse nessa situação atual ou na situação Jamal Lewis e Santilongo, não teria contratado esses jogadores porque não teria condição de pagá-los depois pelas metas. Agora que são bons jogadores, no auge da forma, no auge da idade, o São Paulo tem poucos desses, Juan e Marcos Antônio são. E assim, e agora a questão do São Paulo é: São Paulo tem dinheiro para comprar? Não tem. O que o São Paulo vai fazer? Jogar para o ano que vem. A gente já falou sobre isso. Joga para o ano que vem. E aí o que muita gente lá dentro está preocupada é: você vai fazer isso com o Marcos Antônio, vai fazer isso com o Juan. Você vai já onerar o orçamento do ano que vem em 8 milhões de euros. Enfim. Então existe essa preocupação, mas hoje, repito, a tendência, São Paulo está otimista para que o Juan fique. O meu fone está escorregando. Para que o Juan fique no São Paulo em definitivo aí, nessa forma que a gente já conversou. Sobre o mercado, que a gente estava falando, né? O São Paulo quer fechar o ano no azul. É a matéria de amanhã do UOL, então quem quiser ler, amanhã cedo a gente vai ter mais detalhes. Mas o São Paulo já avisou proativamente, o São Paulo já avisou agentes, empresários, intermediários que precisa fazer no mínimo uma venda de jogador expressiva, uma venda expressiva nessa janela para salvar aí o orçamento do ano e poder fechar o ano no azul. Então, quando o Arnaldo fala que é uma janela que o São Paulo vai perder jogador, vai mesmo. A não ser que não tenha proposta, o que é muito difícil, que não tenha nenhuma proposta. Ano passado vendeu o Diego Costa. Quem tiver proposta, quem chegar com uma proposta, o São Paulo vai, no mínimo, vender um jogador. E aí a gente ainda vai ter cenas dos próximos capítulos, mas o mercado todo está sabendo que o São Paulo precisa negociar um jogador e tá chegando proposta. Vai chegar a proposta para o São Paulo nessa janela do meio do ano.
O mercado não pode saber. Por quê? Aí você vende mal, né? Aí você vende mal, o mercado não pode saber que você está desesperado para vender, certo? E assim, qual jogador hoje seria, qual é o potencial, qual jogador potencial que traria uma grande venda para esse meio do ano? Eu já via no meio do ano passado, antes da lesão, Pablo, no meio desse ano, antes da lesão, Pablo. Qual seria o outro? Porque os outros jovens começaram a jogar agora, não tem essa valorização toda, ou estou falando besteira? Qual seria esse? A questão é que a cada ano a Europa contrata mais novo jogador, né? Para mim, o Pablo já passou da idade, na minha Acho que ele avaliação. não tem chance mais de uma venda para a Europa, Arnaldo? Eu acho que ali ocuparam a vaga dele o André do Fluminense, o Danilo, tipo, jogadores da idade dele que foram lá. Olha, eu acho bem que conseguiram jogar pela seleção, né? Eu acho que com uma sequência boa, né? Tendo a sorte, Deus espero. Machucar, cara. Eu vejo muito potencial no Pablo, cara, de uma venda. Não sei o que é a perspectiva de vocês quanto uma venda gigantesca, mas uma venda boa de jogador. Claro que não como atacante, eu espero muito do Rian ali na frente, do Lucas ali na frente, do Lucas Ferreira, né? Do Luca ali na frente, do próprio Matheus. Mas eu vejo potencial ainda, Arnaldo, numa venda aí do Pablo. E o São Paulo também, tá? O São Paulo também vê potencial na venda do Pablo Maia. É um dos ativos que o São Paulo tem tentado avisar aí que enfim, está à disposição do mercado para venda. É um jogador que o São Paulo acha que pode ajudar no caixa do tricolor aí para a temporada. Então vamos se encaminhando para o final da live. O pessoal já bateu a meta, tá quase chegando em 600 likes aí. Muito obrigado a todos. Vou falar só sobre mais um assunto e depois eu já entrego para a história do Renan sobre o Lugano, que eu tô curioso sobre essa história também. A gente publicou hoje lá no All Sport um perfil da entrevista que eu fiz com o Matheus Alves. Então, para quem não viu ainda, vale a pena dar uma olhada no perfil, porque foi a primeira entrevista do Alves exclusiva desde que ele subiu pro profissional. E ele me contou bastante sobre a história dele, como ele chegou até o São Paulo e tudo mais. E esse tipo de texto é um tipo de texto em primeira pessoa. Até me falaram hoje no Twitter, parece o The Players Tribune. Falei, de fato é a inspiração, né, escrever daquela forma. Então é na voz do Matheus Alves, o texto aprovado por ele, pela família. Ficou bem legal. Ele conta sobre o não que ele recebeu do Santos quando ele tinha 13 anos. O Santos queria que ele continuasse no futsal, chamaram ele de peladeiro, falaram que ele não servia para o campo. E aí ele começou a jogar campo no São Paulo e jogava futsal no Santos. Até ele teve que optar por um dos dois, porque ele é da Baixada Santista. Então ele subia para treinar em Cotia e descia todos os dias. A família dele não tinha condições para isso. O pai e mãe dele pegaram empréstimo com amigos, prestavam um carro para poder subir e treinar em Cotia, descia no mesmo dia. Então a história dele é bem bacana. E quando ele foi fazer o teste para alojar em Cotia, que é a partir dos 13 ou 14, né, Renan? 14. Ele machucou no Ele segundo pode dia. morar em Cotia a partir de 14 anos. Isso. Aí ele machucou no segundo dia do teste. O teste tinha uma semana, ele machucou no segundo dia, não conseguiu fazer o restante do teste. E aí, mas mesmo assim ele conseguiu ainda se alojar e continuar essa carreira no São Paulo. E ele me fala que ele tem o sonho ainda de vestir a camisa 10 do São Paulo. Então, para quem ainda não leu, vale a pena dar uma olhada lá no All Sport. Tem o perfil do Alves. Enfim, fica a indicação de leitura. Tá muito Renan, legal mesmo. Parabéns. Valeu, Arnaldo. Fala aí, Renan, sobre a sua história de hoje, então, envolvendo o Lugano. Temos 3 minutinhos aí pro final da live. Obrigado a todo mundo que bateu a meta de likes. Então, gente, eu fui hoje almoçar lá no Morumbi, no restaurante dele, lá no Raça, né? E, cara, muito bom, muito bom. E conversando com os amigos que eu estava almoçando lá, eu lembrei. A gente começa a contar histórias, falar de histórias, eu lembrei de uma história do Lugano. Sempre que a gente jogava, a gente ia para o túnel ali, para a boca da escada ali, para a boca do túnel perto da escadaria, e ficava todo mundo ali, reunido, abraçado, esperando o Rogério vir. O Rogério era sempre o último, que era a faixa, a luva, não sei o quê, o pessoal, aquele todo ritual dele, esperando o Rogério vir para dar a última palavra para a gente subir para o campo. E nisso, quando todo mundo estava abraçado, vinha o Lugano, daquele jeito líder, aquele espírito guerreiro, uruguaio, e ele vinha e ele falava com a gente batendo na nossa cara. Eu gosto de fazer isso também. Daí ele ficava batendo na cara de todo mundo, ia um por um assim na roda, né? Aí o que o Falcão fazia? O Falcão via para que lado da roda ele ia começar,
e ficava atrás dele. Aí ele pulava mais um, o Falcão ia pulando também. Ele pulava mais um, o Falcão ia pulando, para nunca tomar tapa na cara. Né? Aí contava isso daí pro Lugano, falava, o Falcão tá te trapaceando, né? Porque todo mundo já tava esperando. Puta, lá vem o tapa na cara. E pum, vamos, cara, não sei o quê. Aí contaram pra ele, o Falcão tá te trapaceando, né, mano? Falou, beleza, então. No jogo seguinte, cara, o primeiro que ele foi no Falcão. Hoje você não me escapa e batia na cara do Falcão. Pô, eu tava lá, eu lembrei dessa história, eu falei, pô, e é uma história que não tava no meu caderninho, não tava na minha relação de histórias aqui. Eu falei, pô, vou ter que contar pros caras hoje. Eu vim aqui hoje no Raça. Sensacional. É muito boa, velho. Espero que tenham gostado, mas eu lembro com muito. Excelente. Muito legal. Muito bom. Um dia a gente tem que fazer uma live só com o caderninho do Renan, só com as histórias. Exato. E eu vou lembrando assim, do nada eu lembro de alguma história que não tá no meu caderninho, daí eu anoto no celular e depois passo pro caderno. Tem um monte ainda, hein? Tem um monte, hein? Vamos fazer uma live edição especial aí, só com as histórias do Renan. Comenta aí no chat quem quer a live só com o caderninho de histórias do Renan. Gente, faltou a gente falar do Rodriguinho só. A gente tem só alguns segundos, então eu vou só passar para cada um. A minha opinião vocês já sabem, eu adoro o Rodriguinho. Mas, né, já machuca direto, enfim. Mas ainda tenho fé que o Rodriguinho vai conseguir ter mais minutos no São Paulo e conseguir demonstrar todo o potencial que ele já demonstrou. Então, é a base, é o ônus e o bônus da base. Ele subiu como o novo Kaká, fez um gol no primeiro jogo, rasparam a cabeça dele, um puta gol, estádio lotado. Foi fazer o segundo gol 3 anos depois. E a torcida já não acreditando mais nele. E assim é. O Renan está de prova, o Renan foi base. A primeira impressão, o Lucas fez gol logo, o Lucas Ferreira fez gol logo. Quando o torcedor acha que o menino vem da base e ele vai solucionar todos os problemas dele e não vai ter nenhum outro problema pessoal e vai jogar sempre no nível... E não é assim. Então o Rodriguinho também é da base do São Paulo, estava apanhando que nem um louco. Vários problemas, sim, poucas vezes disponível, mas foi fazer o segundo gol dele 3 anos depois. E um golaço. Um puta golaço. Mas 3 anos depois. E base, como disse Zubeldia uma certa vez, calma, porque o ídolo da base agora vai ser o primeiro a ser xingado no amanhã. Foi assim com o Rodriguinho, foi assim com o Gomes, foi assim com o Wellington, foi assim com o Nestor, foi assim com o Juan. Acho que a lista do caderninho do Renan, eu tenho a lista da base de todos os caras. Foi assim com o Diego Costa e assim vai.